Caboquinho, com Orlando Câmara. Hoje é terça-feira e terça-feira é dia do X-Tudo Caboquinho com o nosso parceiro Orlando Câmara, que sempre faz aqui análises, traz informações, comentários sobre sociedade, cultura, sobre comportamento sobre a cidade, e é dia da gente fazer aquela perguntinha. Orlando, conta pra gente, meu amigo, qual que é o sabor da coluna de hoje? Rafael, meu jovem, você me faz perguntas difíceis. Eu não sei lhe dizer qual é o sabor da coluna de hoje, mas eu sei dizer que ele é amargo e ácido. Nós estamos vendo, desde ontem, uma repercussão muito expressiva na mídia local sobre a morte de uma grávida do bebê que ela carregava no seu ventre, na Djalma Batista, a moto em que o companheiro dela dirigia e ela, com 7 meses de grávida, vinha na garupa, bateu em um buraco na Djalma Batista, um buraco grande, inclusive, e ela veio a óbito com o filho. E é incrível como a mídia, ela automaticamente faz esse silogismo, como se chamava antigamente, de ligar a morte ao buraco e está resolvido o assunto. É de se lamentar, sim, a morte da grávida e do filho, qualquer vida perdida é uma vida perdida, mas eu fiquei com a vontade de lembrar de alguns dados que eu trouxe aqui a coluna na semana passada e que repercutiram para além da minha expectativa. O Amazonas é o 5º estado em taxa de mortes por acidente de moto no país. 57,3% das mortes de trânsito no Amazonas são por acidente de moto. Nós somos o 5º estado. A Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas diz que 70% dos leitos ortopédicos da rede pública de saúde de Manaus, esse percentual está ocupado por vítimas de acidentes que envolvem motos. E o SUS, DataSUS, informa que 8 a cada 10 atendimentos por acidente de trânsito nos hospitais do SUS, hospitais e pronto-socorros, unidades em geral, são de acidentes que envolvem motocicletas. A Secretaria de Estado da Segurança Pública informou que nós tivemos 31 mil acidentes de trânsito em 2024, dos quais 17 mil envolviam motos. Então, a gente está vendo aqui que a questão das mortes por acidente de moto, elas superam em muito a questão apenas de uma morte que houve na Djalma Batista e que a mídia automaticamente aponta o buraco como causa. Quem dirige carro, quem dirige moto e não faz aplicativo de moto, quem usa os aplicativos de moto como passageiro, eu tenho certeza, se for ouvido para uma pesquisa séria, vai dizer que não é por causa do buraco que a maioria das mortes acontece. Mas a mídia não está repercutindo esses dados que são de coletivo e que podem apontar para uma solução. Ela está interessada, uma parte da mídia, perdão, não quero ser injusto com ninguém, parte da mídia quer associar a morte da grávida com o filho a um buraco na rua. Nós temos muitas mortes por acidente de trânsito com moto em Manaus. E mais do que mortes, nós temos a situação de pessoas que ficam debilitadas na sua capacidade de mobilidade por conta disso. Mas eu queria voltar, falei dos dados da semana passada, que eu acho importante repeti-los, eles têm a ver com o tema que está em pauta agora aqui em Manaus. Nós até falamos uma semana antes de todo esse alvoroço, mas muita gente me procurou no meu privado e também comentaram no perfil da coluna na rádio e no meu perfil no Instagram, no @euorlando. Pode comentar lá comigo que eu retorno sempre a quem comenta alguma coisa no meu privado ou na coluna que é postada. Muita gente comentou sobre aquele tema que nós abordamos, que é do não fala disso que tira voto, ou não fala disso que não dá voto. E aí, as pessoas, a primeira coisa que eu pude constatar é que as pessoas têm medo de falar em público, elas têm medo de criticar escrevendo, elas preferem falar em particular. Eu recebi comentários no meu particular muito sábios, muito maduros, de pessoas que colocavam questões que são absolutamente precedentes e procedentes. E no caso, eu estou aqui fazendo uma pequena sinopse de vários comentários, pelo menos 10 comentários, falavam da seguinte
forma, Orlando? Quase tudo que hoje é um problema grave em Manaus ou no Amazonas já foi um problema que começou e que as pessoas falavam, não fala sobre isso porque tira voto. Em geral, as pessoas e os políticos, né? E aí, por exemplo, me citaram os flanelinhas, que quando começavam diziam, deixa aí, é melhor fazer isso do que roubar. Os flanelinhas hoje, eles extorquem as pessoas por onde eles estão, nos shows. É R$50 para pagar uma vaga ali na área da arena. Eles riscam o carro, ameaçam mulheres sozinhas e por aí vai. E a gente queria falar sobre isso, mas eles tinham até um sindicato que tinha status de ter, assim, bancada liberada na Câmara Municipal. Não fala sobre isso que tira voto. Assim como os flanelinhas, as cracolândias um dia começaram pequenas. E aí nós mesmos aqui na coluna, não vou nem tão longe assim, falamos, denunciamos, fomos os primeiros a falar a esse respeito. Da cracolândia que se forma no igarapé da Avenida Brasil, no meio dos ratos. Da cracolândia que se forma na Praça da Saudade. Todo mundo está vendo isso. Mas parece, não fala disso, que não tem solução, vai incomodar o fulano, o Beltrano, a autoridade A, a autoridade B, não é assim tão fácil, não fala disso que tira voto. Mesma coisa para as adegas, essas festas patrocinadas por narcotraficantes, que se repetem semanalmente nos mesmos horários e locais, que fecham a rua, que distribuem drogas lícitas e ilícitas, que vitimiza jovens de toda forma, que tem sexo às vezes praticado em público e ao público, mas que nós já falamos aqui, inclusive, acho que tem mais de um mês já a coluna, falamos da derrota que era para a cidadania do manauara e do amazonense, que elas continuassem a acontecer e que ninguém falava sobre isso. Mas por que ninguém fala? Não fala disso que incomoda a gente, tira voto, não fala disso. Então, assim, é importante que a gente perceba, enquanto cidadão, que todo problema, assim como a questão das motos no trânsito de Manaus, dos aplicativos de carro também, que tem problemas sim no trânsito de Manaus, dos flanelinhas, das cracolândias, das adegas, a tomada do espaço urbano pelo narcotráfico, como por exemplo, aquele parque que está à esquerda de quem sobe a 7 de setembro, do lado direito é o Jefferson Pérez, da esquerda tem um parque que é ocupado literalmente por entregadores de droga. Se anda de moto no passeio que é feito para as pessoas andarem e correrem. Já denunciamos isso aqui, inclusive, por indicação dos nossos ouvintes. Foi feita alguma coisa? Não. E aí, a gente vai vivendo esse faz de conta. Não, faz de conta que tu não viu, Orlando. Isso a gente não fala. Esse faz de conta nos leva à derrota e a morte da cidade. Até quando? Acho que o sabor da coluna de hoje, Rafael, é da pergunta até quando nós vamos nos calar para aquilo que é procedente e que precede, porque é interesse público em primeiro lugar. As autoridades, muitas vezes, elas falam de situações que estão dissociadas do interesse público. Porque é mais difícil para elas tocarem naquele assunto que realmente é o cerne da questão. Talvez porque tire voto, talvez porque seja antipático, talvez porque seja indigesto. Até quando? Até quando a nossa cidadania vai ficar refém disso? Hashtag pensa. Para vocês um bom dia. A coluna ficou grande, mas ela tinha muito assunto, né? E a gente tem uma semana de soluções, eu espero. E para quem vai a Parintins, bom festival. 9h24. Concordam, discordam? Comentem conosco. 993519370, 993519370. Manda mensagem pra gente aqui no nosso WhatsApp. Lembrando que a coluna do nosso Orlando Câmara estará disponível logo mais no nosso canal no YouTube, Band News Difusora, o nosso perfil lá nas redes sociais, @Band News Difusora, no Instagram e também no nosso site, bandnewsdifusora.com.br, para você ouvir novamente a hora que quiser e compartilhar também com seus amigos e familiares. 9h25.